Muito bem. Que Deus abençoe você e sua casa, toda a sua família. Pastor Giovanni, nós estamos em mais um ponto em que Jesus fez algo extraordinário acontecer. Nós estamos na região de Tábega. E aqui é exatamente o lugar em que ele multiplicou 5 pães e 2 peixes. É extraordinário esse milagre porque essa passagem bíblica, ela nos traz muitos ensinamentos. E agora, estando aqui, nesse lugar, nós vamos experienciar um milagre que aconteceu há quase 2000 anos atrás, e vamos reviver, esses ensinamentos e trazer para vocês essas explicações e mostrar também para vocês que estão aí, para vocês experienciar tudo isso conosco aqui. Exatamente, lembrando que nós estamos nas bordas do Mar da Galileia. Tá? Nós estamos a cerca aí, vamos dizer, de 4 quilômetros de Cafarnaum? 4 quilômetros de Cafarnaum e uns 9, 10 quilômetros de Tibéria. Tibérias, que é a antiga Tiberíades, né? Sim. E aqui, Jesus fez esse grande milagre de multiplicar 5 pães e 2 peixes. E esse milagre traz uma reflexão profunda, pastor Giovanni. Imagina, estamos no lugar aonde Jesus pediu para todos se assentarem e multiplicou 5 pães e 2 peixes. Agora, e os ensinamentos que foram dados pelo mestre aqui também são valiosíssimos, pastor Claudinei? Demais da conta, e a gente percebe que é um lugar de paz, né? Um lugar de tranquilidade. A ambiência, né? E aqui nós já estamos nos aproximando do lugar que nós vamos te mostrar. Na realidade, Tábega, ela se divide, pastor Giovanni, em 2 lugares, tá? Sim. Em 2 lugares. Esse lugar que nós estamos aqui, que é a relva, onde todos os 5.000 homens, com as mulheres e crianças, se assentaram, tá? Okay. E temos o outro lado, que exatamente estava o rapaz com os 5 pães e os 2 peixes. Então, olhando, era muito grande, né? Muito grande, isso, olhando, fazendo um panorama aqui, toda essa construção que você está vendo, todo esse verde, essa casa, tudo isso aqui era uma relva, tá? Que aqui abaixo dá direto no Mar da Galileia. Você está vendo que nós estamos aqui a alguns metros do Mar da Galileia. Então, tudo isso aqui era uma relva, era um capim baixo e seco, né? E Jesus mandou sentar os homens em grupo de 50 em 50. E, juntamente com suas mulheres e crianças. A gente sabe que todo ajuntamento de pessoas existe mais mulheres do que homens. No mundo, entre os 8 bilhões de habitantes que existe, a maioria são mulheres. Mulheres. Tá? Então aqui, essas pedras que você está vendo, essas pedras testemunharam o milagre da multiplicação. Essas pedras é do momento, é do dia em que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. Vou repetir. Se essas pedras falassem. Já está se tornando um ditado popular em nossas lives, hein? Com certeza. Aqui, nessas pedras, pastor Claudinei. Exatamente. As pessoas se assentaram para ouvir Jesus pregar. Se essas pedras falassem, não é verdade? Exatamente. E vamos conjecturar aqui, vamos pensar. Qual será que foi a mensagem que ele pregou aquele dia, ao ponto que as pessoas ficaram tão impactadas que esqueceram até da fome física? Qual será que foi a mensagem? Qual será que foi a parashat, a porção bíblica que ele leu e começou a explicar, né, para esse povo, pregando? Qual será o lugar que ele estava, ao ponto que ele se preocupou e chamou Filipe, chamou André e disse assim: escuta, vocês têm alguma coisa aí para dar de comer a esse povo? Né? Aí Filipe disse: mestre, mas o senhor só pode estar brincando, porque nós temos 200 denários de dinheiro, dá pra gente correr ali em Tiberíades, que está 9 quilômetros, mas essa multidão aí, o dinheiro não vai dar para nada. Aí um lá no meio da multidão disse: tem um garoto aqui, um menino. André apareceu com a solução. Exato, tem um garoto aqui, um menino, que esse menino trouxe de casa 5 pãezinhos pita, pãezinhos feitos na brasa, com 2 peixinhos, pego aqui no Mar da Galileia. Jesus disse: daqui. Levantou, apresentou, e 5.000 homens comeram, fora mulheres e crianças, e sobrou 12 cestos de pedaços de pães. E vocês vão ver aonde esse menino estava. É interessante uma observação. Os pães que esse menino trazia, a Bíblia ela faz questão de mencionar
que eram pães de cevada. A cevada era uma iguaria de gente pobre, Sim. de gente simples, né? O trigo era a iguaria de rico, e a cevada, que era usada até para fazer ração de animal, era usada pela classe mais pobre para ser feito pão. Então fica claro aqui que aquele menino era um menino de baixas condições, né? E mesmo assim, mesmo tendo pouco, sabe, mesmo sendo pobre, ele deu aquilo que ele tinha para auxiliar a matar a fome. Ele poderia ter dito, não, eu tenho só 5 pães aqui, isso aqui não vai dar para todo mundo, eu vou ficar com meu pãozinho aqui que eu vim preparado para ouvir a mensagem. E Jesus falando, bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados. Aleluia. E Jesus pregando e o menino ouvindo, mas a pregação de Jesus já tinha, sabe, atingido o coração daquele garoto, daquele jovem, e ele entendeu o princípio da generosidade. E ali ele colocou o pouco que ele tinha nas mãos de quem ele já sabia que poderia fazer um grande milagre acontecer, pastor Claudinei. Agora, o senhor falando isso, me vem a lembrança de uma excursão, né, que eu fiz um trabalho de guia aqui. Um rapaz no meio daqueles que estavam aqui perguntou para mim assim, pastor, me explica uma coisa, o senhor que está aqui, por que Jesus na multiplicação sobrou só pães e não sobrou peixes? E tinha algumas pessoas por perto que ficaram me olhando, aguardando a resposta. Eu disse, deixa eu te explicar o porquê. Aquele pão, quem plantou a cevada foi o menino, quem cultivou a cevada foi ele, quem colheu foi ele, quem pilou no pilão para fazer o pão foi ele, quem acendeu o fogo foi ele, e quem colocou na brasa o pão, amassou antes e colocou na brasa, foi ele. Então, o pão que ele deu, que era fruto do trabalho, Jesus multiplicou, deu os 12 cestos para ele, mas já deu a mais para ele, ele não conseguiu levar os 12 cestos, então ele levou o que era dele e o restante ele praticou a generosidade. Compartilhou, praticou a generosidade. Então, os pães é fruto do trabalho dele, o peixe não. O peixe ele foi com uma varinha ali, naquele rio ali, ó, aqui à frente. Colocou a varinha e quando puxou, saiu um grande peixe. Mas não foi ele que deu a vida ao peixe ou que deu o crescimento. Isso foi Deus que deu. Então, o Eterno multiplicou o fruto do trabalho dele. Agora, aquilo que ele não pertencia a ele, o Senhor simplesmente não multiplicou. Assim é na nossa vida. Deus, pastor Giovanni, vai multiplicar o fruto do trabalho daqueles que estão nos acompanhando e não abençoar a pessoa só porque alguém disse que será abençoada. Então, em suma, o peixe representa a provisão e o pão representa o trabalho. Exato, exato. O pão, você sabe que provisão é passageiro. É momentânea. Momentânea. Né? No deserto tem provisão. Uhum. Né? Aqui, no momento de escassez, teve provisão, porém, o pão, porque você percebe que o peixe não sobrou. Sim. Não houve multiplicação a mais de peixe. Foi a conta. Foi a conta. Agora, o trabalho que foi colocado nas... Por isso que é importante a primícia. A pessoa, dízimo não é... dízimo não é obrigatório mesmo. Dízimo é gratidão. Eu coloco na mão de Deus porque eu sei que Ele multiplica aquilo que é meu. Eu sei que Ele guarda aquilo que é meu. É basicamente isso. É um ensinamento poderoso a respeito de generosidade e de colocar o meu trabalho na mão de Deus. Como é que eu coloco o meu trabalho na mão de Deus? Praticando a generosidade. Exatamente. E aí, pastor Giovanni, o que o senhor está falando, que nós estamos comentando, tudo isso, essa lição, aconteceu aqui. Foi aqui nesse lugar, sabe? Que aconteceu esse grande milagre. E foi essa a resposta que eu dei para esse rapaz da excursão. E ele ficou olhando e disse, interessante, nunca tinha pensado nisso. Eu pergunto para você que está em casa, você já pensou sobre isso? Já pensou nisso? Você já pensou no que o pastor Giovanni acabou de falar aqui agora? A diferença de provisão e de manifestação do fruto do trabalho? A provisão é momentânea, o fruto do trabalho é permanente. Glória a Deus. Isso é grande, hein? Houve uma oração da minha esposa, no ano de pandemia, que ela orou e disse assim, tinha uma irmã que cuidava de nós. Uhum. Essa irmã era uma provisão de Deus na nossa vida. Uhum. E minha esposa, ela entrou no quarto e fez uma oração ousada, que eu acho que pouca gente faria. Ela disse, Deus, eu tô cansada de viver de provisão. Eu tô cansada de viver de ajuda dos outros. Multiplica o trabalho das nossas mãos. Prospere a nossa vida de fato e verdade, porque provisão não é prosperidade. Sim. Provisão é passagem. Gente, por incrível que pareça, a irmã parou de nos ajudar
Deus soprou o canal do YouTube, Deus abençoou nossas empresas e o milagre aconteceu. É assim. É assim. É assim. Uma oração muda todo o cenário, sabe? A pergunta é, esse povo quer viver, que está nos assistindo, de provisão ou de trabalho? Comenta aí. Exatamente. Ó, tudo que você está ouvindo, você pode ter certeza que é o próprio Deus te dando um chacoalhão e te alertando para coisas grandes. Olha, ó, tá arrepiando. E é de arrepiar. Ó, dá uma olhada. Tá vendo ali atrás? Tá vendo? Ali a multidão sentou, esperando a provisão dos peixes e esperando o fruto do trabalho daquele rapaz. Comeram, sobejaram. Quando terminou, Jesus disse: recolhei para que nada se perca. E recolheram, deu 12 cestos de pedaços de pães. O que aquele rapaz ia fazer com 12 cestos de pedaços de pães? Iria secar tudo se ele levasse para casa. Jesus fez isso para quê? Dizendo: como você foi generoso, eu agora estou te dando para você continuar praticando a generosidade. Ele tirou o que era dele e os 12 cestos o povo levou para casa. Então, a generosidade, ela está em todos os lugares da Bíblia Sagrada, pastor Giovanni. Pratique a generosidade. Seja generoso. Nós temos o nosso trabalho aqui, né, na África, nos ribeirinhos. Você pode ser generoso aqui, mas eu estou falando para você ser generoso em qualquer lugar. Na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa. Seja generoso e você verá o fruto do seu trabalho multiplicar de maneira que vai soberbejar, pastor Claudinei. Exatamente, exatamente. Ó, eu vou pedir o like para você que ainda não deixou o like, pedir para você compartilhar também, aproveite para se inscrever no canal. Nós vamos do outro lado aqui agora, tá? Nós vamos lá do outro lado, para te mostrar o lugar, tá? Que o rapaz estava, que Jesus levantou a mão orando. Por aqui onde nós estamos andando, era a relva. Estavam os grupos de 50 e 50. Tá? Estavam os grupos de 50 e 50. Aonde nós vamos agora é o lugar que Jesus apresentou o pão e o peixe ao Eterno e o milagre aconteceu. Tem uma observação, uma curiosidade que muita gente tem. Era uma multidão de 5.000 homens, né? Sim. Mas como o senhor disse, tinha talvez o dobro de mulheres. Sim. Né? Era uma grande multidão. Não havia caixa de som, não havia microfone, não havia nada. Como esse povo ouvia o que Jesus estava pregando? Porque se você perceber, se Jesus estivesse pregando numa montanha, o vento seria aquilo que faria com que a voz ecoasse e chegasse a um número maior de pessoas. Mas aqui nós não temos isso. Então como que funciona? Naquela série que saiu na Netflix, a The Chosen, né? Uhum. Aquela série, ela relata muito bem como era, pastor. Uhum. Jesus está lá, uns, sei lá, 200 metros, 100 metros, 150 metros. Tem um discípulo, mais 150 metros outro discípulo, mais 150 metros outro discípulo. Jesus fala, o discípulo daqui ouve e fala. E reverba. E reverba. O discípulo que está aqui ouve o que o discípulo de lá está falando e reverba. Uhum. E assim era feito o sistema de transmissão de som nas épocas de Jesus. Um ouve o que Jesus está falando, grita para a multidão. O outro ouve mais a fundo, grita para a multidão. O outro ouve mais a fundo, assim a mensagem chegava a todos. E você, se você parar para perceber, continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Jesus fala comigo, eu passo para você, você passa para outro. Jesus fala com o pastor Giovanni passa para você, Aleluia. Você passa para outro. Continua da mesma maneira, só modernizou. Mas o estilo de pregação continua o mesmo. E é aí que está a responsabilidade de cada um de nós de continuarmos fazendo aquilo que ele manda. Por quê? Porque se ele trouxer a mensagem para mim, para o pastor Giovanni, dizendo: fala para ela que eu vou curar. Fala para ele colocar a vida na minha presença. Fala para ela praticar a generosidade. Diga para ele continuar perseverando. E nós não transmitirmos isso, então o que veio de lá foi adulterado aqui. Sim. Parou aqui. Parou aqui. Imagina, Jesus fala lá, aí André está aqui, fala aqui. Depois, Tiago está mais à frente, fala aqui. Só que o João que está ali, não fala. O restante... Fica sem. Fica sem. Você conseguiu entender o segredo do porquê? Esboço de mensagens, esqueleto de mensagens, não gera direitos autorais? Por quê? Porque a mensagem veio dele. E quem quiser replicar, pode replicar. É gratuito. De graça recebesse, de graça dai. É isso que significa esse versículo. É isso aí. Vamos para cima? Vamos lá. Vamos lá.
Pessoal, pra vocês terem ideia da distância, nós temos que ir de carro, porque é uma volta muito grande. Então, quer dizer, era uma multidão, 15, talvez 20 mil pessoas. Exatamente. Não dá para calcular exatamente o número, mas era uma multidão de homens, mulheres e crianças. 5 mil homens. Para cada homem você multiplica 2 mulheres, então já dá 5, 10, 15 mil pessoas. Para cada mulher você coloca 2, 3 crianças. Aí você soma aí que você vai ter uma ideia. Então nós vamos dar essa volta para chegar no local, exato local aonde o menino portava os 5 pães e 2 peixinhos. E aí você entendeu agora, acredito, essa questão da transmissão do som, porque que era importante os discípulos se espalharem no meio da multidão e ir replicando a mensagem que era reverberada. A fonte era Jesus e era reverberada pelos discípulos. Chegamos aqui, pastor Claudinei, agora no local exato aonde Jesus recebe, André traz o menino. Olha, tem um menino aqui que tem esses 5 pães e esses 2 peixes, e é tudo que ele tem. Dá para fazer alguma coisa? Pois é, Jesus disse, dá-me aqui, vamos apresentar o Pai. E apresentou, e houve tudo aquilo que nós já falamos, né? Sobre todos os homens sentados em grupo de 50 e 50 na relva, né? E aquela apresentação que o Senhor colocou a respeito de como a mensagem era reproduzida, reverbada, né? Começou a acontecer não apenas a mensagem, mas agora o pão para alimentar o físico e o peixe também. E além do pão e peixe, aquela mensagem que Jesus pregou e foi reverberada por toda a multidão, nós hoje somos esses discípulos. Sim. Que reverberamos aquela mensagem que foi pregada há quase 2000 anos atrás. Exatamente. Por isso, eu volto a repetir o que nós falamos há instantes atrás. Por isso a importância de nós mantermos a nossa essência e a nossa originalidade para não recebermos a mensagem dele e adulterarmos para que nós venhamos a ser beneficiados. Não. O que ele passou, nós temos que reverbar para as pessoas, pastor Giovanni. E é o que está acontecendo, infelizmente, muito. Principalmente no Brasil, mas no mundo, né? Pessoas adulterando aquilo que foi pregado da fonte original, mas conforme essa mensagem vai passando de pessoas a pessoas, ela vai sendo, infelizmente, adulterada, pastor Claudio. Exatamente. Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu apresentar para você. Tem uma talha aqui, né, de purificação. Tem uma talha de purificação dos judeus. Essa talha, ela foi feita, né, alguns séculos depois, né, para ficar como um exemplo, né, para todos, né? E você pode ver aí a talha, né, que daria para as pessoas não só lavar as mãos, mas entrar aqui, sentar para lavar os pés. Uma jacuzzi. Isso, exatamente. Só que era para lavar os pés, né? Para lavar os pés. Então dava para 4 pessoas sentarem, né, nesse lugar, nesse ambiente aqui, nessa talha, para lavar os pés, né? Bom, aqui nós temos, né, as pilastras dessa coluna romana da época, né? E no lugar que Jesus recebeu, pastor Giovanni, os pães e os peixes, eles plantaram o símbolo da longevidade, o símbolo da vida, o símbolo da resistência, que é um pé de oliveira. Aqui é o lugar que aconteceu o levantar as mãos, apresentando 5 pães e 2 peixinhos. Aqui, então, Jesus recebe das mãos de André, que havia recebido das mãos do menino, os 5 pães e 2 peixes que foram multiplicados naquela ocasião. É emocionante, sabe, é grande demais estar aqui nesse lugar, no local do milagre, aonde Jesus multiplicou pães e peixes. Agora, uma pedra como essa, que você vê que ela parece que tem flocos igual o osso humano, né, quando está em decomposição, isso aqui é da época do Senhor Jesus. Essas pedras, todas elas, essas umas que você vê com furos, são pedras antigas, como a talha que está ali no meio,
é do período de Jesus. E aí vamos repetir de novo, se essa talha falar assim, pastor Giovanni. Aqui nessa talha, Jesus pode ter lavado as mãos para comer o pão. Exatamente. E os judeus, né, lavando as mãos aqui para poder participar da refeição. Né? Com certeza havia talhas dessas espalhadas por todos os lados na multidão, para que então eles pudessem se alimentar, comer o pão e o peixe que Jesus havia multiplicado. Tábega, aqui onde nós estamos, Tábega é uma região, pastor Giovanni, que antigamente era povoada aqui. Esse espaço aqui todo era povoado, tinha moradias, tinham pessoas aqui, né? Inclusive lá do lado de fora, como você viu, tem, vamos usar o termo que o pastor Giovanni falou, uma jacuzzi, né? Para 4 pessoas lavar os pés, e do outro lado temos também a moendra, né? Um lugar, né? Um lagar para preparar. Pedra de atafona. Isso, um lagar para preparar vinho, como também o suco da uva. Pastor Claudinei, que paz aqui nesse lugar, hein? Demais da conta. Olha os ramos saindo, pastor, do galho, dessa carcaça podre já, né? Esse é os rebentos saindo de dentro da podridão da casca, né? E o que cai fora já não é mais oliveira. O que cai fora se torna zambujeiro brabo. Olha isso. Qualquer galho, qualquer um que sair aí não ligado ao tronco é zambujeiro brabo. Éramos zambujeiro brabo. E agora estamos enxertado na oliveira verdadeira. Aleluia. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Vós sois os ramos e meu pai é o agricultor. Todos que em mim não der fruto, meu pai corta e lança fora. Forte. Você que está acompanhando, você consegue sentir a paz desse lugar? A segurança, né? Como se fosse aquele abraço, como se fosse não, é aquele abraço protetor, aquele abraço de quem realmente está cuidando de tudo, pastor Giovanni. É grande demais isso, é extraordinário sentir essa paz, né? E saber que aqui Jesus ensinou aquela grande multidão. Inclusive, pastor Claudinei, Marcos ele fala o que aconteceu antes da multiplicação, antes desse evento. Uhum. Jesus, ele estava recebendo os discípulos que haviam acabado de chegar de uma missão, aonde Jesus ordenou que os 70 fossem pregar o evangelho em Decápolis, nas cidades, nas sinagogas. E aí eles chegaram. No momento em que eles chegaram, lá em Cafarnaum, encontraram Jesus, eles vieram com uma informação, uma notícia. E a notícia não era agradável, porque a Bíblia ela não nos mostra muito da infância de Jesus, somente aquele evento em que ele se perde. Na verdade, ele estava com os mestres lá no templo. E quem se perdeu foi Maria e José, né? Jesus não se perdeu. E aí, não é relatado muito da infância de Jesus, mas eu acredito que ele teve uma infância normal, comum, como outras crianças. Ele tinha João Batista, seu primo, provavelmente eles cresceram juntos, brincando, correndo, né? E ele tinha um carinho muito grande por João Batista, tinha um amor muito grande por João Batista. E a Bíblia relata, né, que chegaram com a notícia de que João Batista havia sido morto, decapitado. Então o texto diz que ele entra num barco e vai para um lugar deserto. Então ele vai para dentro, no meio do mar, no meio do nada. E ali ele vive o seu luto. Jesus, naquele momento em que ele recebe aquela notícia, como homem, ele foi ferido. Foi aberta uma ferida nele, sabe? Então ele vai para o meio do mar. Deixa eu tirar o óculos para falar isso olhando para você, que isso aqui é importante. Então ele vai para o meio do mar, na solidão, para viver o seu luto, para se curar. Isso aqui é tremendo. E ele grita, quem sabe ele grita, ele chora, ele se desmonta, vive o seu luto. A Bíblia não fala quanto tempo ele ficou lá, mas foi tempo suficiente para as pessoas viajarem para o outro lado do mar e aguardarem Jesus chegar lá. Depois que ele viveu o seu luto, ele vai. E quando ele chega aqui, nesse lugar,
havia uma grande multidão, porque era véspera da Páscoa, uma grande multidão estava aqui, aguardando Jesus. E muitos enfermos fora do comum. Quando Jesus chegou e pisou na praia e entrou para cá, ele começou a curar. E é a única vez que você vai ver a Bíblia dizendo: e Jesus curou a todos. Por quê? Porque não era todo mundo que tinha acesso, não tinha essa oportunidade de chegar próximo a Jesus. A mulher do fluxo de sangue é um exemplo de que ela teve muito trabalho para chegar até Jesus. Mas quantos que não conseguiram esse intento? Aqui foi diferente. Aqui Jesus curou a todos. E por que ele curou a todos? Porque ele se separou, ele foi se curar. E quando ele estava curado, ele disse: agora eu estou pronto para curar. E ele vem na força de uma leoa parida, na força, sabe, de Deus, e cura a todos, e prega, e perde a noção do tempo, a ponto dos discípulos terem que chegar e dizer: mestre, já está anoitecendo, o povo precisa voltar para casa. E Jesus disse: eu não despeço ninguém com fome. Jesus estava tão curado e tão pronto para curar, que ele cura pessoas, ele prega muito e ainda despede o povo de barriga cheia e alimentado. Isso aqui é uma mensagem para você. Você está sendo, através desse vídeo, curado para curar. Você será um agente curador. Deus está levantando pessoas aqui nesse vídeo, nessa live, pastor Claudinei, para curar pessoas. Prova é que os discípulos de Jesus, eles foram preparados para exatamente isso, para curar pessoas. Mas antes de curar pessoas, eles foram curados. Antes de Pedro ser o homem paciente, o pai da igreja, Pedro foi um homem afoito, um homem que simplesmente entrava em conversas que não pertenciam a ele. E falando de Jesus, como o senhor acabou de dizer, a mesma dimensão de alegria que houve quando Isabel e Maria se encontraram, que ele e João Batista se agitaram de alegria dentro do ventre das mães, assim foi a mesma proporção de tristeza quando ele recebeu a notícia de que seu primo havia sido decapitado. Então, o que isso nos ensina? Que toda aquela dor que você está carregando, essa dor que parece que vai te matar, essa dor será revertida em alegria, será revertida em paz, será revertida em prosperidade, será revertida em salvação no seio da sua família, porque esse é o grande objetivo de Deus, salvar a sua família. Permita que essa palavra venha curar o seu interior, para que você possa também ajudar a curar outras pessoas. Isso é tremendo, porque eu acredito que naquele processo de cura em que ele estava em uma região deserta, o próprio Eterno tratou com ele. Disse: vá em paz, tá tudo certo, era assim que tinha que acontecer, ele está melhor agora. Ele está melhor agora. E ele vem curado para curar. Então, se até o Eterno, se até Jesus fez uma pausa no seu ministério para se curar, por que você está correndo tanto? Desacelera, respira. Deixa Deus curar essa ferida, sabe? Para de remoer tanto aquilo que te faz tão mal. Olha para frente, olha para a cruz, olha para Jesus. Ele esteve aqui dentro. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes que alimentou uma multidão de mais de 15 mil pessoas. Então, respira e recebe essa palavra que vem como uma flecha no teu coração. É isso mesmo, é exatamente isso. Pega essa palavra como a voz de Deus para a sua vida e permita Ele trabalhar nas feridas antigas, nas dores antigas, e que Ele possa limpar tudo aquilo que te atrapalha, tudo aquilo que te amarra, tudo aquilo que não deixa você fluir e crescer na presença do nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos te mostrar ali. Deixa eu pegar minha água. Vamos te mostrar aqui agora o lagar, onde era amassado tanto a azeitona para fazer o azeite, como também a uva para fazer o vinho, aqui nessa região. E a pedra de atafona é aquela que Jesus disse, né? Aí daqueles que escandalizaram um dos meus pequeninos. Melhor fora amarrar uma pedra de atafona no pescoço e lançar-se no fundo do mar. Imagina essa pedra de atafona amarrada no pescoço de alguém, pastor Claudinei. Pois é. E lançado no fundo do mar, tem chance? Uma pedra dessa daí, nada, ela passa de 200 quilos, né? E aqui era colocado as uvas, as azeitonas. Isso. E um animal, né? Um burro, um jumento.
ele fazia o trabalho de rodar essa pedra. Outra das vezes também, uma junta de bois faziam esse trabalho de rodar a mode atafona e ter essa produtividade. E Sansão recebeu esse nível de humilhação, né? É. Ele foi obrigado a fazer a mecanização dessa pedra de atafona, né? Que glória, hein, pastor Claudinei? Que glória. Muita bênção da parte de Deus, né? Só temos a agradecer a Deus e pedir a você que está aqui conosco que compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, passe para frente, chama outras pessoas para experienciar, viver esse momento aqui juntamente conosco, que está extraordinário demais. Que paz no local que ele levantou o pão, e os pães e os peixes. Que paz! Não tem como explicar, pastor Giovanni. É uma presença gostosa e uma sensação que realmente não dá para explicar. Não se esqueça de também multiplicar os pães e peixes para as nossas crianças moçambicanas. Temos a responsabilidade ali, assumimos, né, a responsabilidade de alimentar e cuidar de mais de 5.000 crianças. Alimentação, assistencialismo, construção de casas para viúvas, furação de poço, cobertura de igrejas. Muita coisa está sendo feita e nós contamos com a sua ajuda para que o milagre da multiplicação continue acontecendo, pastor Claudinei. Deus te abençoe. Eu já agradeço a todos que estarão nos ajudando nesse desafio. Vamos a um pequeno VT? Dá uma olhada nesse vídeo. Deus te abençoe. Beijo na sua alma. Tamo junto. Beijo no coração. Deus abençoe. Para quem não sabe, nós assumimos a paternidade de mais de 5.000 crianças ali. E nós temos a nossa base em Amatanda, que ali 1.000 crianças se alimentam. 1.000 crianças tranquilamente. Sim. Até mais de 1.000, né? Vamos falar 1.000 aqui para vocês fazerem um número redondo. E nós estamos com dificuldade para trazer o alimento para Amatanda, porque o nosso carro lá, que o pastor Gabriel utilizava para fazer esse trabalho, acabou acontecendo um acidente. Graças a Deus não houve vítimas fatais, nem pessoas que se machucaram, porém o carro ficou destruído. Não vai dar para colocar o vídeo aqui agora, mas depois você volta no vídeo anterior que você vai ver lá no final o carro como que ficou. Se você quiser também, chama no WhatsApp que a gente envia o vídeo para você ver toda essa situação. E nós precisamos, pastor Claudinei, o mais rápido possível, comprar esse carro. Exatamente. Nós estamos contando com a ajuda de todos vocês nesse grande desafio, tá? A ausência dessa viatura está gerando grandes transtornos diante das nossas crianças, porque é essa viatura que o pastor usa para ir buscar as caixas de frango, para ir buscar os fardos de arroz, de feijão, sabe? Para correr, entregar as cestas básicas para as viúvas necessitadas. Então, a ausência desse carro é como se fosse a ausência de um obreiro. É como se fosse a ausência de uma obreira. Por quê? Porque esse carro, como diz o ditado, é o pau para toda obra. Então, nós precisamos urgentemente fazer isso. Inclusive, o menino Inácio está por um exame para realizar a cirurgia. Meus irmãos, vejam aqui quem está na minha casa hoje, o menino Inácio. Conforme os irmãos estão vendo, viram e acompanharam a situação desse menino, que realmente, meus irmãos, era só Jesus mesmo na vida dessa criança. Ele estava entre vida e morte, mas Deus deu vitória e ele está aqui hoje na minha casa com o irmãozinho dele, o Tobias. Aqui está o grande Tobias, o irmão do Inácio. A mãe deles também está aqui conosco. E falta apenas um exame para poder ele ser feito aqui a cirurgia, mas já está bem melhor, muito melhor mesmo, comparado àquilo que ele estava vivendo lá na casa deles. E esse momento de cirurgia é um momento que precisa de um carro, porque como que vai fazer essa correria entre a cidade de Inhamatanda e a capital da província, que é a Beira, a capital da província de Sofala? É uma distância de aproximadamente 200 quilômetros, né? 200 quilômetros. E as estradas do continente de Moçambique não tem nada a ver com as estradas aqui do Brasil, aqui do Brasil não, do Brasil ou aqui de Israel, Você é pode diferente. multiplicar 200 quilômetros por 350 quilômetros. Exatamente. Paz e graça a todos os irmãos do Ministério Povo da Fé. Meus irmãos, sofremos aqui acidente de carro
E a condição do meu carro que ficou é esse aqui que os irmãos estão vendo. Graças a Deus não houve ferimentos físicos. Todos que estavam aqui saíram realmente bem, graças a Deus. E agora estamos aqui lutando para ou consertar o carro ou compramos aqui um carro novo. Eu não sei se dá para consertar mesmo. Agora estamos removendo aqui os pneus, mas precisamos aqui ou consertar ou comprar aqui um veículo novo. Nós temos várias igrejas, lugares diferentes, crianças que estão uma distante da outra. O pastor Claudinei e o pastor Giovanni já andou conosco aqui em vários lugares e visitamos aqui as congregações. Não é nada fácil para fazer aqui visitas e esse carro é que nos ajudava para fazer missões, mas infelizmente ficamos aqui sem como para podermos aqui caminhar e fazer missões. Você que me acompanha, eu peço de coração mesmo, se sentir de coração e poder nos ajudar, estarei aqui agradecendo bastante, porque preciso de um veículo para fazer aqui movimento. Se sentir de coração e poder nos apoiar, entre em contato com o pastor Giovanni, que nós estaremos aqui agradecendo de coração. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Nós queremos contar com vocês, e não é só isso, né? As crianças das outras bases também estão aguardando alimentação. Amanhã teremos alimentação em algumas bases e nós precisamos da sua ajuda para que esse trabalho não venha parar. No nome do Senhor Jesus, envie a sua oferta, o seu dízimo, a sua primícia, como você queira chamar, mas seja generoso. Aliás, a generosidade é aquilo que move o coração de Deus para a nossa vida, para que bênçãos e bênçãos venham até nós e nos alcance, pastor Claudinei. Exatamente. A Bíblia Sagrada, ela vincula, né, a generosidade ao segundo grande mandamento, que é o quê? Ame o próximo como a ti mesmo. Amar não é olhar e dizer eu te amo, né? Tô te amando. Não. Amar, a palavra amar, ela está vinculada à atitude, está vinculada a um movimento. Que movimento é esse? O movimento de fazer pelo próximo aquilo que nós queremos que alguém faça por nós. Eu não quero que os meus filhos passem fome. Por isso, eu vou fazer de tudo para que as crianças da África também não passem. Eu não quero, sabe, que as minhas irmãs, né, as minhas tias venham chorar de ver um filho morrendo de fome. E por eu não querer isso, eu também não quero que as mulheres ali em Amatanda, Moçambique, venham, sabe, chorar de ver um filho com fome. O senhor lembra quando nós abraçamos o menino Inácio, a tristeza que havia no olhar da mãe do menino Inácio? Havia uma tristeza até no menino Inácio, né? Um olho amarelado. Sim. Um menino, sabe, triste mesmo. Triste porque estava ali sem esperança, achando que de repente ali seria o seu fim. E hoje a mãe está feliz. O Inácio já ganhou uma bicicleta, está lá feliz também, saudável. Graças a Deus e a todos vocês que têm nos ajudado a continuar ajudando essas pessoas. Então, envie a sua oferta. Faça isso hoje, tá bom? Não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Se você já nos ajudou, Deus te abençoe. Escreva na linha do tempo, pastor, vou ajudar. Isso acalenta os nossos corações, tá bom? E você que já nos ajudou, que Deus te abençoe e que a bênção do Eterno repouse sobre a tua vida. Aleluia. E multiplique as suas finanças em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, que Deus te abençoe para você continuar abençoando outras vidas, tá bom? Povo da fé! Muito obrigado a todos, irmãos do Brasil! A obra está fluindo, projeto em Amatanda vai além. 2024, tantas coisas que fizemos juntos, que não dá pra resumir numa só canção. Logo em janeiro nós levamos energia pra igreja e pra comunidade, já é realidade. 3 refeições semanais pra mais de 500 crianças, levando esperança. Em fevereiro um desafio, investimento de 50 mil, para fazer a cobertura da igreja, da nossa igreja. Mas a obra se iniciou
pois na frente vai o Senhor. Fizemos doações de roupa em massa para a criançada, pra criançada. Em março a cobertura da igreja foi finalizada com muita fé. Iniciamos a construção da escola Povo da Fé. É a nossa escola. Em abril fizemos grande festa pras mulheres e começamos a atender também outros lugares. Em Moçambique, e as refeições sempre aumentando mais. E em maio, nós salvamos uma vida, a vida da menina Margarida. Construímos tantas casas, levamos brinquedos para a criançada, furamos um poço artesiano pra trazer mais água. E em junho a construção da torre, com a bomba pra água subir. Que em julho nós finalizamos, novas casas sempre a construir. E as refeições sempre aumentando mais. As refeições sempre aumentando mais. No mês de agosto, tratamento médico. Já desparasitamos as crianças. Desparasitamos toda a comunidade. No mês de setembro, assistencialismo pras crianças albinas era uma necessidade. E roupas de frio, agasalhos e cobertores pras famílias da comunidade. Em outubro abrimos novos caminhos. Na Amazônia atendemos ribeirinhos, levando alimentos e brinquedos. Pois jamais vamos deixar sozinhos. E em novembro, as muitas feridas nós saramos. Ajudamos o menino santo. Documentos que nós já conseguimos fazer Para a sua vinda ao Brasil. E em dezembro, um alqueire em terras nós compramos. Pra uma grande plantação fazemos. E ajudar a fome combater. Construímos uma casa para Margarida e entregamos pra vovó costejar a casa que um dia sonhou ter. Ministério Povo da Fé. Esse foi só um pouco do que fizemos em 2024. E se Deus nos permitir, muito mais faremos em 2025. Então, estamos lá no distrito de Nhamatanda e com este trabalho junto com o pastor Giovanni que trouxe realmente esta realização, porque quando nós trabalhávamos por conta própria era muito difícil. O pastor Giovanni praticamente nos encontrou que nós estávamos fazendo pão e suco, era o que nós conseguíamos fazer por nossa conta própria, mas a nossa vontade era fazer carne, fazer o frango, fazer Café era água quente com pão, né? Água quente com pão e um pouquinho de açúcar. Não tem lá leite, não tem lá o próprio café, era só isso. E o pastor Giovanni nos encontrou nesta situação e começou a nos dar força lá. E os irmãos do Povo da Fé também junto conosco, lutando, sacrificando. E hoje, graças a Deus, passamos de 1 saco de arroz, 2 sacos de arroz, 3 sacos. Agora estamos com quase 6 sacos de arroz por cada refeição, por causa do número das crianças. 6 sacos, estamos a falar de 150 quilos por cada refeição. Então, não é uma tarefa fácil. Não aí é. Mesmo na região aí já tem gente que também faz um trabalho com criança, mas já os 6 sacos de arroz ninguém consegue fazer não. E parece que Deus manda, né, onde
ter mais alimento, criança cada vez mais o número tem aumentado. Porque sai criança de tão longe para chegar só para se alimentar.